Olá, você que nos acompanha aqui no canal do Show Sedentarismo. Hoje, no episódio número 95, vamos falar sobre procrastinação. Quem nunca, não é verdade? Procrastinação nada mais é do que o famoso empurrar com a barriga, deixar para depois, vamos começar lá na segunda-feira, aí não começa na segunda, começa na outra semana. Essa é a famosa procrastinação. A gente está aqui falando, né? Eu estou aqui falando descontraidamente, mas tudo isso tem base científica, muitas pessoas discutem, né? Muitos médicos, muitos psiquiatras e psicólogos discutem esse tema. E a origem dessa conduta se dá aqui no nosso cérebro, né? Ela começa aqui no nosso córtex pré-frontal, que é responsável pela nossa consciência, que nos ajuda a pensar no futuro, e o sistema límbico, que está no centro do cérebro, que é responsável pelos prazeres imediatos, né? Então, o córtex frontal, ele foi responsável, ele permitiu que o Homo sapiens dominasse a Terra, né? Que ele pensasse, né? Planejasse, e aí chegamos onde estamos, né? Isso que nos diferencia dos animais. Mas o sistema límbico não é menos importante do que o córtex pré-frontal, né? Ele é responsável pelas nossas emoções, desejos e memórias. Tanto que ele é chamado de cérebro primitivo, né? Que nos permite ser impulsivos, né? Agir com impulsividade. E aí é que tem a origem da procrastinação, né? E nós temos dois tipos de procrastinadores. O passivo, que é o tradicional, o que simplesmente para de fazer o que é importante, vai falar no WhatsApp, vai jogar um videogame, ou simplesmente não vai fazer absolutamente nada e vai deixar para depois. E temos o procrastinador ativo, que é o que tem as características desejadas, principalmente em empresas, né? Então, ele é meio que camuflado. Ele tem, vamos supor, uma tarefa importante para fazer, porém, ele vai empurrando com a barriga também, acabando fazendo outras coisas. Chegou um e-mail importante, vai lá ler o e-mail, responder o e-mail, uma mensagem no WhatsApp, um telefonema, enfim. Ele é um procrastinador também, porém mascarado, né? Ele está em atividade, ele está produzindo, mas não está focado, está agindo por impulso. Então, nós vamos levar esse tema hoje, e lógico, né? O canal é o Show Sedentarismo, vamos tratar aqui da procrastinação em relação a empurrar com a barriga coisas importantes, como uma delas a nossa prática de exercício físico. Vai lá, Gui. Bem, eu vou descientificar um pouco, tá bom? Eu adoro descobrir que a gente tem essa questão de onde no cérebro acontece, e tal, explicar o cérebro límbico, a amígdala cerebral, e por que é que todo mundo ativa no mesmo lugar, na mesma região, e algumas pessoas têm respostas diferentes? Então, tem essa pergunta para a gente fazer. E, de um modo geral, aí eu vou trazer aqui para o comportamento, sem ficar na neurociência, que você já explicou bastante aí, deu uma base boa, a gente precisa criar regrinhas para fazer acontecer. Quando a gente estuda as pessoas que têm mais sucesso, observa, faz a modelagem, né? Vê como eles que têm mais sucesso conseguem fazer as coisas. Normalmente eles são mais rigorosos no cumprimento de algumas tarefas. Então, para a gente parar de procrastinar, a gente precisa primeiro parar de arrumar desculpa, a gente vai ter tempo para falar disso aqui. Não é bem assim, né? É meio quase grosseiro falar assim, mas precisa colocar na agenda e cumprir a agenda. Brincar. Tem uma cientista, acho que ela é americana, depois eu coloco no link aqui, que tem um TED, que ela fala que a gente precisa mentir para a gente mesmo para passar a acreditar nisso. Então, isso vale para atividade, vale para um monte de coisa. Vai lá, distribui aí. Então, você falou de colocar na agenda, né? Eu até sigo um coach, o Jerônimo Tem,
ele fala que ele é um procrastinador, então ele assume, eu sou um procrastinador, e aí ele faz, ele se organiza, ele procrastina procrastinando. Então, por exemplo, ele tem que ler um livro, ele tem que estudar. Então, o que ele faz? Ele pega 3 livros, ele lê 3 livros de uma vez. Então, ele procrastina entre os livros. São temas que ele precisa ler para poder desenvolver uma palestra, para escrever um outro livro, responder algumas questões. Então, ele vai procrastinando de um livro para o outro. Então, foi uma técnica que ele desenvolveu e eu achei bem bacana. E você, Andressa, o que você fala aí sobre a procrastinação? Eu tenho muita dificuldade e posso dizer que sou uma procrastinadora. Principalmente porque eu identifico exatamente as atividades que eu gosto e que eu não gosto, e as que eu não gosto eu fico procrastinando. E luto contra a minha mente para poder não deixar isso acontecer 100% do tempo. Então, a gente tem que tentar se colocar como beneficiário daquilo. Por exemplo, eu fico adiando de fazer uma coisa que eu não gosto, mas quando eu terminar, a sensação vai ser ótima, porque finalmente eu terminei um negócio, mesmo que eu não goste, eu consegui fazer, consegui completar. Então, se a gente consegue se organizar para colocar dentro da nossa rotina, separar horas no dia, minutos, a gente tem que tentar se organizar para poder deixar isso, né, atualizado e fazer acontecer. Acho que essa seria uma maneira interessante de deixar de procrastinar. É sair da impulsividade e para o planejamento, né? E você, Ivan? Enquanto vocês falavam aqui, eu não consegui deixar de pensar que a procrastinação, ela é uma forma de acrasia. Acrasia é o que os gregos chamavam de você agir contra o seu melhor julgamento, né? Seria por que eu sei que alguma coisa me faz bem e não faço, né? Gosto muito do Jerônimo Temer. Eu acho que ele é um dos poucos desses que estão fazendo realmente sucesso, que eu gosto do estilo de comunicação dele, gosto das dicas, conheço de cabo a rabo o que ele fala sobre procrastinação. Mas ainda que existe, para a gente deixar mais simples, o que seria essa acrasia? É uma forma de resistência, uma forma de eu sei de alguma coisa, mas não faço de acordo com o meu melhor julgamento. Então a gente vai entender que na base de toda a procrastinação, o que está havendo, na verdade, muito bacana, né, mencionar o cérebro trino, a parte no neocórtex, o límbico e eventualmente até o cérebro reptiliano, que é aquele que é ativado para sobrevivência, né? Então, quando algo ameaça a sobrevivência, não tem acordo, não tem pensamento, não tem teoria, não tem motivação. Ameaçou a sobrevivência, a gente vai agir para sobreviver. É uma ativação ainda mais primitiva do que a límbica. Mas acho que aqui vamos entender primeiro que na base de todo esse processo de procrastinar, todo esse processo de saber que uma coisa faria bem e não fazê-la, ou fazer diferente daquilo, existe um conflito das formas de motivação, até mesmo se a gente pensar, por exemplo, exercício físico e sedentarismo, né? Sim, muito fácil entender, muito fácil concordar, que estão em polos opostos de uma mesma reta, por exemplo, e existe conforto, existe benefício, talvez, eventualmente até se discute se é mais imediato, se não é, mas existe benefício em ficar no sofá, existe benefício em fazer atividade. Então aí não é só uma questão de que o racional manda uma coisa e o emocional quer outra. Tem algo aí que realmente confunde os juízos, né? A gente oscila, em determinado momento a gente diz, melhor ficar em casa, mais gostoso. Não, melhor fazer exercício. O julgamento oscila, não é necessariamente que existe uma coisa que é boa e outra que não é. Todos nós já tivemos e temos clientes, alunos, que tem dia que a gente tem que dizer para eles, olha, se você está gripado e teu corpo está pedindo mais descanso do que exercício físico, a gente se vê na semana que vem. Descanse. Né? Então, existe uma oscilação de juízos aí. Isso aqui é só para dar uma ilustrada, para a gente ver de fato o que é essa tal de procrastinação que muita gente fala. Tem um livro muito legal do Jeffrey Pfeffer. O livro chama-se The Knowing Doing Gap, ou seja, o intervalo que existe entre o saber e o fazer. É um livro que foi escrito em 99, em 2000, e esse livro fala muito sobre empresas, sobre companhias, mas de lá a gente extrai
algumas coisas, principalmente que a procrastinação mora nisso, mora nesse intervalo entre eu saber que eu tenho que fazer, devia fazer, posso fazer, né, saber e não fazer. Muito se pesquisa sobre força de vontade, né? Então, quando você cede ao caminho da menor resistência, seria uma fraqueza de vontade, por assim dizer. E todas as estratégias, né, que começaram a ser pesquisadas com rigor, perto ali passando ali o teste do marshmallow, né, do Walter Mischel, que foi um teste que matou a pau na psicologia a ideia de autocontrole, né? E tudo que foi se pesquisar a partir disso sobre força de vontade é pacífico em dizer que só força de vontade não é suficiente para, de fato, assim, criar estratégias que erradiquem esse tipo de, vamos dizer, de paralisação ou de, né, essa morada nesse espaço entre o saber e o fazer. E aí talvez a gente possa continuar essa discussão aqui, então, nos perguntando talvez algumas coisas, né? Por que a gente escolhe outra coisa? Ou até mesmo uma pergunta interessante que eu acho que vai por um caminho de dor, que não é muito a minha pegada, mas se a gente pegasse um dia médio da nossa vida e fosse viver esse dia no repeat, sabe? Repetido, 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 aonde que de fato a gente ia chegar? Né? São perguntas que são interessantes porque elas exploram a parte mais energética, não necessariamente o conflito razão e emoção, ou o conflito do que eu sei e o que eu prefiro, e também não sou muito a favor de pensarmos na ideia de sair de zona de conforto, que eu acho que isso aí está diretamente ligado com é uma herança dessa história da força de vontade. Sigamos aqui, vou deixar essas perguntas como provocação, sigamos aqui, quem sabe a gente consegue ilustrar mais. Eu andei pesquisando um pouquinho e um Dr. Pierre Steele, de uma universidade no Canadá, Calgary, ele procurou levantar as causas, né, da procrastinação. E ele levantou algumas, né, que ele pesquisou na universidade com os alunos, e algumas eu trouxe aqui. Então, tipo, tarefas banais, né? Então, às vezes a gente tem que, sei lá, tenho que ir ao supermercado. Mas, eu tô com preguiça, posso deixar para amanhã. Então, entre aspas, é uma tarefa banal. Então, a gente acaba empurrando com a barriga quando a gente classifica como uma tarefa banal. Tem a questão da personalidade também. Tem pessoas que têm a característica de ser procrastinadora, né? Ela é assim, nasceu assim, ou às vezes viveu assim, num ambiente dessa forma. Então, ele detectou também esse um dos motivos. A procrastinação do dia a dia, né, que a gente todo dia, às vezes, tem que fazer determinado, por exemplo, tem que fazer almoço todos os dias. Hoje eu não quero fazer almoço e vou empurrando, mas tem que fazer porque o filho vai chegar da escola e aí você acaba, às vezes, não, hoje vai ser só um lanche. Eu procrastino, né, o almoço e faço só um lanche. Tem a questão também da expectativa de dificuldade, por exemplo, um TCC. A gente tem que fazer um TCC, aí vai deixar, é só para o ano que vem, né? Estou lá no meu 3º ano da faculdade, são 4 anos, eu vou deixar para o ano que vem, né? Eu poderia começar agora, e aí, não deixei vou deixar para o 2º semestre, no comecinho do 2º semestre. E aí, quando você vê, já está em cima, e muitas vezes você não consegue fazer de forma satisfatória, sendo que poderia ter feito antes, né? E o medo do fracasso. Tem insegurança, ou por falta de informação, por vergonha de perguntar e achar que está fazendo uma pergunta imbecil, né? Às vezes eu pego muito isso. Aluno, às vezes chega na academia, eu queria fazer uma pergunta, mas desculpa, é uma pergunta muito imbecil. Nenhuma pergunta é imbecil, né? Essa é a verdade. Se a pessoa tem dúvida, ela tem que perguntar e ponto, né? Então, eu achei interessante esse levantamento aqui, né? Que existem pessoas procurando saber o porquê da procrastinação e não simplesmente julgando, porque vira-se meio que um tabu, né? A pessoa é preguiçosa, rotula, na verdade, né? E, no entanto, não é isso. Às vezes é por causa do automático, existem outros fatores, né? Além do só simplesmente procrastinar. Então, não dá para a gente simplesmente rotular, e sim descobrir o porquê que a pessoa está agindo daquela forma. Fala, Gui. Eu gosto de várias justificativas que a gente procura para muitas coisas e gosto também, especialmente nos tempos atuais, de como a gente consegue passar por isso. E de forma muito simples, eu tenho visto que as pessoas têm complicado muito a vida.
tem colocado o perfeito como algo para ser atingido e na falta de não conseguir, né, na falta de algo parecido com aquilo, eles escolhem nada. Então, só vou começar a fazer academia quando eu for 5 vezes por semana, 1h30 por dia. Não vai nunca. Eu só vou quando eu estiver magro. Eu só vou quando eu tiver aquela roupa. Eu só vou. Então a gente vai colocando várias barreiras psicológicas que elas não existem para começar a fazer. Quando a gente quer fazer sobre quebrar o sedentarismo, a gente precisa. O que é que eu posso fazer agora? O que é que cabe na minha rotina agora? O que é que eu vou fazer a mais do que eu fiz hoje ou do que eu fiz os últimos meses? Para a gente começar a fazer já. Tudo que a gente vai deixando para depois pode não chegar nunca. E a gente deixa um monte de coisa passar e um monte de coisa vai ficando e a gente deixa de gozar dos benefícios que a gente já falou aqui algumas vezes de ter uma vida um pouco mais ativa. Né? Então, o que é mais simples de fazer? O que é mais fácil? Eu queria começar a nadar, preciso de uma piscina. Eu queria começar a fazer jiu-jitsu, preciso de um kimono. Caraca, o que dá para fazer agora? Caminhar? Caminha. Beber mais água? Bebe água. Começa com as coisas mais simples. Começa com aquilo que está na sua mão. Pega uma garrafa d'água e bebe água. Caminha um pouco mais. Vai andando. E devagarinho, de pouquinho em pouquinho, insistindo, insistindo, a gente consegue fazer isso acontecer e parar de ficar jogando para depois. Eu sou também um tanto quanto procrastinador, todos nós somos, mas eu tenho a tendência de querer, pum, já. O que é que eu consigo fazer agora? O que é que cabe agora? E aí a gente para de arrumar desculpa e começa a arrumar um jeito com aquilo que a gente tem. As pessoas, elas deixam para ser, elas jogam a felicidade só quando conseguir atingir a meta. Elas não curtem o processo, né? Então, eu acho que a gente tem que se permitir a ser feliz enquanto a gente vai construindo o caminho para atingir a meta. A gente subdivide, ai, que legal, eu consegui dar mais um passo, bacana, vou fazer uma atividade, quero ir para a academia, não consegui hoje, mas eu caminhei. Olha, estou feliz porque eu me exercitei, eu me movimentei, não necessariamente na academia. Então, acho que a gente tem que se permitir a ser feliz durante o processo e não só quando atingir a meta. Né, Andressa? Com certeza. Isso que o Gui falou é muito verdade. E, como ele disse, todos nós somos um pouco procrastinadores, eu já confessei aqui. E eu estava lendo sobre isso, até falei com o Ivan algumas semanas atrás sobre isso. E eu me encaixei um pouco na parte do perfeccionismo. O medo de errar, que você falou, não, mas não vai sair direito, não vai ficar perfeito, não vai ficar do jeito que eu gosto. Por medo da decepção com você mesmo, você nem começa a fazer o negócio. Você acaba adiando, que é também uma das piores formas, porque nunca vai resolver, nunca vai fazer. E eu tenho descoberto, assim, que eu me proponho a fazer mesmo, que nem o Gui falou, fazer um pouquinho. Hoje eu vou tentar sentar e começar com isso. Aí eu vou lá e começo. E algumas dessas vezes eu percebo que eu me empolgo. E aí eu acabo que fazendo tudo. Ai, que bom, nossa, consegui. É uma vitória, assim. Então, a gente tem sempre que observar essas pequenas vitórias. E, lógico, já bate aquela felicidade, né? De alívio, de concretização. Finalmente consegui. Finalmente eu finalizei essa atividade, esse item que eu precisava fazer e não estava fazendo, e estava colocando qualquer outra coisa como desculpa para não fazer. É muito verdade. A minha parte, essa, eu vejo o perfeccionismo, assim, de ser detalhista, de querer fazer tudo certinho. Aí, se não vai sair certo, eu nem começo. Então, fica nesse adiando. E você, Ivan? Nossa, é muito. A gente deveria falar por 6 horas esse tema, porque a gente aqui tem um volume muito grande. Eu vou tentar me ater um pouco do que vocês disseram e vou contribuir um pouco mais com o que eu sei. Eu ouvi vocês falando, alguém falou de felicidade, né? E esse é um termo perigoso hoje em dia, porque tem uma felicidade que é a felicidade hashtag, né? Não pode ser felicidade hashtag. Tem algo da felicidade que é um conflito muito interessante de que
o estar feliz significa, então, ter atingido tudo o que deveria se atingir. Nesse sentido, eu sou muito crítico. Eu trabalho com coaching há muito tempo. Eu já apliquei em mim, nos outros, essa história bem cartilha de meta e tal. E eu posso dizer, onde você mete a meta? Meta é um nome muito feio, muito perigoso a gente se entender como instituição, a gente ter a vida como empresa. Meta funciona bem para uma empresa, não funciona bem para a vida. Não quer dizer que a vida tenha que ser largada sem objetivos, mas meta não motiva, é difícil. Então, quando a gente tem esse tipo de discussão, é fácil para mim dizer assim, não existe meta. Meta é o processo. Então, ao invés da gente falar assim, tira o foco do resultado, da meta, bota o foco no processo, não existe resultado. A meta é o processo. Isso é uma coisa importante de eu dizer. Lembrei aqui de uma outra referência, até procurei o nome do cara aqui. Tem um estudioso, um cara muito legal, chamado Piers Steel. Esse cara desenvolveu um negócio chamado equação da procrastinação, que foi adaptado, inclusive, com a autorização dele e outros autores, usarem o nome de equação da motivação. Não vou entrar nos detalhes da equação, mas fica como referência, como sugestão aqui. Lembrei, Kátia, que enquanto você falava do cérebro, eu lembrei de uma outra coisa também. Alguma coisa na gente vem programada, biológica, neurológica e também emocional e psicologicamente. Tem a ver com a história da sobrevivência, que é algo que procura segurança. E muita gente traduz segurança como conforto, né? A gente tem realmente uma programação muito grande para fazer aquilo que vai nos manter vivos, sobrevivendo. Nesse sentido, conforto, né, neurologicamente, é entendido como essa maior chance, essa maior possibilidade de segurança. Mas existe uma maneira muito legal, que eu acho que é aí que a gente trabalha, que é a maneira que a gente tem de mudar a percepção que as pessoas têm da incerteza daquilo que sai. O exercício físico por si, cada sessão de exercício físico, eu falo isso, tem gente que a sobrancelha sai da cabeça, mas cada sessão de exercício físico que a gente faz é uma aproximação da morte. É pegar o corpo, que estava em repouso, com as células fazendo o trabalho delas, então, supostamente sobrevivendo, garantindo a sobrevivência naquele espaço de estabilidade dinâmica, né? E, de repente, a gente perturba isso. A frequência cardíaca sobe, a respiração sobe, a musculatura começa a sentir isso, o sangue vai mais para lá e tal. E tudo isso não acontece por intervenção divina. Tudo isso acontece que é para o corpo não morrer. Quer dizer, é uma reação aguda a uma situação que a gente provoca no corpo. E isso, sem dúvida, é desconfortável para muita gente. Então, qual é o truque no sentido de driblar a história da força de vontade, driblar a história da programação? É criar, junto com esse momento de perturbar, né, de bagunça da tal da homeostase, né, que é esse equilíbrio dinâmico, é criar coisas que façam a gente ter, ou como a Andressa falou, uma percepção de vitória, extrair um prazer. E nesse sentido, eu acho que a presença de um profissional e a presença de conteúdos como os nossos aqui, eles têm uma coisa, tem várias coisas, mas tem uma coisa aqui que o Guilherme foi mestre em dizer, é o aval para errar. E errar não quer dizer fracassar, e fracassar não quer dizer o oposto de sucesso, são caminhos para o sucesso, é o aval para você fazer só o que você consegue fazer. É o aval para você ter planejado fazer uma maratona e conseguiu correr 500 metros. Né? Então, isso é muito importante, a presença do profissional e esse discurso. Claro que eu não sei se existe alguma coisa tão desconfortável quanto imaginar uma vida sem aquilo que nos importa. Né? Então, aí também um apelo para a gente pensar assim, o que é importante para a vida de cada um. E aí podemos falar na área da saúde, do movimento, do exercício, mas podemos falar, sei lá, para tantas coisas. E gosto também, tem um outro conceito que eu gosto aqui, que foi dito, que eu acho que esse também é bacana deixar aqui, é que para fazer o que realmente importa, a gente nunca está pronto. A gente tem que começar a fazer. Ir lá e começar. Né? E a gente nunca, para as coisas que importam, a gente nunca está pronto. Não é sobre prontidão, é um pouco sobre disposição, é um pouco sobre, não sei, apoio. Apoio é uma palavra importante, né? É um pouco também sobre tentativa e erro, né? Porque já pensou que saco se a gente nascesse sabendo tudo que vai dar certo, tudo que vai dar errado, né? Não é errado, não é. Claro que eu também sou muito simpatizante da ideia de que você pode economizar caminho aprendendo com os erros dos outros. Não estou dizendo, mas tirar, erradicar
a tentativa erro da vida de alguém, porque da ciência aos gurus, não importa, né? Mandaram fazer. Não, a gente tem que ter tentativa e erro também, né? Então vamos lá. Deixa eu interromper aqui, que já está pipocando no meu reloginho de tempo. Está pipocando para eu parar de falar. Então, falamos tanto sobre procrastinação, então agora eu gostaria de falar algumas ideias, né? Algumas coisas que a gente pode fazer para vencer a procrastinação, que acho que está todo mundo aqui, quem está nos acompanhando, tá falando da procrastinação, mas como que eu faço? Eu sou um procrastinador e como que eu faço para driblar esse jeito de ser, né? Essa minha atitude. Eu acredito que é assim como a individualidade biológica, né? Na hora que a gente vai prescrever exercício físico para os nossos alunos, a gente tem que encontrar, e cada um tem que encontrar a sua maneira de vencer a procrastinação. Eu, por exemplo, eu gosto muito de escrever. Eu consigo me focar e me organizar melhor escrevendo. Então, eu faço todos os dias um papelzinho e eu escrevo lá. Eu coloco 3, 4, no máximo 5 tarefas importantes que eu preciso realizar naquele dia para poder me aproximar de alguma coisa que eu preciso fazer de muito importante, né? E aí eu coloco lá aqueles itens e embaixo eu coloco assim, o que eu tenho que desviar para não sair da rota do que eu preciso fazer, né? Quais são as distrações, o que me faz sair, né, a procrastinar, né? E aí, depois, no final do dia, eu vou lá e faço um checklist do que eu consegui, do que eu não consegui fazer, me premio, falo assim, olha que bacana, eu consegui fazer, procuro não me torturar quando eu não consegui fazer, já fiz muito isso é muito ruim, é uma sensação péssima de você ficar se martirizando, puxa vida, eu não consegui, que droga de pessoa que eu sou, isso não ajuda, só atrapalha o sentimento de culpa, ele nos deixa ruim, e não ajuda a gente a vencer a procrastinação, né? Então, eu eliminei isso do meu dia. Lógico que de vez em quando a gente, né, dá uma escorregada, mas aí a gente logo se conscientiza e fala, opa, peraí que isso vai me fazer mal, não é bacana. Então, essa é a minha maneira de driblar a procrastinação. Me organizando, colocando as tarefas mais importantes do dia. E aí, no final do dia, eu vou lá e vejo o que eu fiz, o que eu não fiz, e me premio, né? Falo, aí, Kátia, parabéns, você conseguiu. Mesmo que não seja tarefa completa, mas pelo menos uma parte, eu fico feliz por ter conseguido atingi-la. E você, Gui, o que você faz para vencer a procrastinação? Ponho poucas coisas na minha agenda. Ponho coisas simples. Eu baixo a minha bola. Hoje, por exemplo, já vou furar um pouco aqui, não ia dar tempo de treinar porque minha manhã virou de cabeça para baixo. Então, eu caminhei 15 minutos para ir para o trabalho, voltei de bicicleta e durante o momento que eu tive, eu fiz 3 exercícios. Ontem eu estava numa preguiça à noite e eu não tinha treinado o dia inteiro. Aí peguei o kettlebell e fiz 3 exercícios, mais 3 exercícios no chão, 4 rodadas. Beleza, simples, é pouco, tá bom. Beleza, melhor do que nada. E a maior parte das vezes eu faço isso. O pouco tá bom. Não tem mais tempo de ficar 3, 4, 5 horas na piscina igual eu já fiquei um dia. Nem quero mais. Eu quero envelhecer com dignidade, então menos é mais para mim. Isso aí. E você, Andressa? Como você faz para driblar a procrastinação? Eu quero só falar a frase que eu lembrei, o Gui comentando esse menos é mais. Eu lembrei do pouco com Deus é muito e muito sem Deus é nada. Muito verdade. Escolhe, faz alguma coisa, o mínimo que seja, mas faz. E segue. Eu falei aqui, né, na verdade, já. Eu tento eu tento fazer o mais cedo possível dentro das atividades do dia. O que eu preciso fazer, que eu acabo enrolando. E aí eu tento, e se eu estou me sentindo muito mal para não querer fazer aquilo, eu vou e faço um pouquinho. Eu só me coloco para fazer um pouco que seja. E como também eu falei no final, principalmente em relação a treino, você tá lá, você já se empolga e aí aquele pouquinho vira bastante. Se você não tiver colocado nada depois, né, programado nada depois,
consegue otimizar o uso desse tempo. Então, dá-se um jeito. A gente tem só que se prontificar a fazer, mesmo que seja um mínimo. Do mínimo para mais, às vezes caminha, às vezes não, mas pelo menos o mínimo foi feito. Perfeito. E você, Ivan? Cara, uma coisa que eu adoro sobre a ciência é que, não é tudo, obviamente, mas muita coisa que eu vejo lá está de acordo com a maneira como eu sempre vi. Mas o Guilherme usou uma frase que eu vou ter que dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Eu também baixo a minha bola. Não no sentido de não fazer muita coisa, porque eu sou aquele cara que eu preciso ter muita coisa para fazer, com menos chance da minha manhã virar de cabeça para baixo como a do Guilherme, porque eu gosto muito da estratégia de alternar. Quando eu canso de uma coisa, né, eu vou para outra. Mas eu baixo a minha bola no sentido, não é uma coisa tão há muito tempo, mas eu baixo a minha bola no sentido de tentar diminuir a projeção superdimensionada que muitas vezes eu faço de mim mesmo. Né? Mas eu gosto de ser um cara que escreve, estuda, fala, namora, sai, dorme, come, enfim. Eu gosto de ser esse cara que faz tudo, que não perde nada e que se precisar varar a noite sem dormir, vara e não dorme. Eu lembro aqui, e eu falei um negócio aqui que eu acho legal, que é assim, eu não luto muito contra a resistência, eu não luto muito contra a procrastinação. Que esse foi o eco que a ciência fez em mim, que se eu depender só da minha força de vontade, ou seja, tá com frio, vai com frio mesmo, tá com medo, vai com medo mesmo, e tal, é um gasto de energia que muitas vezes não vai permitir que nas atividades que me são importantes, que eu performe melhor. Né? Claro que tem coisas que a gente não pode abrir mão de fazer, eu procuro minimizar assim da minha vida, eu sempre falo isso com tranquilidade. Pode soar arrogante, mas na verdade é um exercício de humildade dizer que eu não sei fazer o que eu não gosto. Eu faço muito mal o que eu não gosto. Né? Eu faço um pouquinho, não tão ruim, as coisas que eu mais gosto de fazer. Né? E é assim que eu consigo driblar, para mim, a procrastinação. Não tenho medo nenhum, e acho que as pessoas também não deveriam ter, de se informar e se educar cada vez mais. Não estou usando isso como uma justificativa, uma racionalização, uma negação. Acho que as pessoas devem se informar cada vez mais, cada vez melhor, e achar um jeito de considerar uma alternativa. Se não dá para fazer aquilo que o pensamento julgou como é melhor, qual é a alternativa que não seria também ficar parado? Qual é a alternativa que não seria também ficar na opção B e não na opção A? Talvez tornar aquilo que é chato, desconfortável, menos chato, menos desconfortável, e quem sabe um dia, que é o que muita gente sonha com o exercício físico e é bem desafiador, mas é o que um dia as pessoas vão falar, puta, eu acordei, depois de um tempo ali, eu acordei e falei, pô, eu gosto de fazer exercício. Né? Alguma coisa acontece ali que transforma o que antes era chato, desconfortável, terrível, um esforço, sei o quê, a gente passa a gostar do esforço, não do sacrifício, mas do esforço. E comigo acontece muito isso, eu driblo desse jeito, eu dou um jeito de gostar do esforço. Bom, então agora vamos para a rodada final. Vamos falar aqui, apesar que o Guilherme já falou, né, as atividades que ele realizou aí em relação à procrastinação, já se referiu às atividades físicas, né? Eu fui numa feira de empreendedorismo do Sebrae com meu filho, caminhei bastante lá. Aí do lado já fomos para uma feira de games, então andamos bastante lá na feira de games. E depois no dia seguinte eu fiz boxe. Aqui embaixo no meu prédio tem saco, tem luva, eu fiz boxe para poder poupar um pouquinho meu joelho que está um pouquinho inchado, mas não deixei de fazer. E você, Andressa? Eu treinei bem a semana toda, eu vou dizer, viu? Até antes de ontem eu desci, agachei bastante, tudo tranquilo com o joelho. Encontrei um pessoal no Parque Ibirapuera, levei minha cachorrinha pela primeira vez lá para passear. Se assustou que só a coisa, tudo que ela ouvia, ela ficava em pânico olhando, o que é isso, que multidão é essa? E encontrei uma moça que treina em Santo André, onde eu treinava o powerlifting lá. Ela estava lá vendo o marido treinando luta de braço, que fala, né? A gente fala queda de braço, luta de braço. É, esse aí. Treinando, porque vai competir no México. Sensacional. Eu fiquei lá assistindo, vendo um menininho lá, filho de um professor, brincando também com o grandão. Foi uma experiência legal. Eu tava lá no domingo.
Ivan? Como eu falei, né? Eu baixo a minha bola, então desde a semana passada eu tô correndo 20 quilômetros por dia, fazendo 2 horas de musculação, um trabalho funcional, aquático, terrestre. Tá sendo incrível. Tudo na minha mente, pensei, né? Tudo na minha mente. Aí eu baixo a minha bola assim e falo, nada, fiz nada. Vou no médico quarta-feira. Eu tô com uma lesão séria no ombro, tá me doendo até para dormir. Semana passada eu consegui livrar uma tarde, porque você nunca sabe, médico, eu nunca fui um ortopedista aqui pertinho de casa, nunca fui, né? Então a gente não sabe quanto tempo o cara leva para atender. E eu preciso resolver isso, preciso tirar umas fotos aqui da minha primavera no ombro, um pouco nas costas, também tenho tido nas costas. Então, na minha mente, nossa senhora, mas na real, não rolou nada de malhação. Mas eu tô bem, tô me alimentando bem, tô felizão, tô bem feliz. Isso aí. Gui, quer complementar com mais alguma coisa? Não, já falei aí, tá tudo dito. Fiz uma semana boa, tive 2 dias que eu não treinei nada, não consegui, tudo bem, sem nenhum estresse. Outros dias eu fiz um pouquinho, maioria atividade do dia a dia tá legal e consegui fazer alguns treinos, tá tudo beleza. Bacana. Bom, espero que todos tenham gostado aí do tema. Se quiserem fazer alguma pergunta, alguma colocação, alguma crítica, é só deixar aí nos comentários que a gente entra em contato com vocês, através de links, passando aí tudo que a gente falou, tirando dúvida, enfim. É só deixar o comentário aí pra gente. E Andressa, qual vai ser o nosso próximo episódio? Qual vai ser o tema? Para o próximo episódio, falaremos sobre distúrbios alimentares e vigorexia. Meu Deus, que palavrão! Não, vai ser explicado, a gente vai falar sobre isso. Bom, muito obrigada aí a quem nos acompanha, espero que todos tenham gostado do tema e até o próximo episódio aí, episódio 96 com a nossa querida Andressa e show sedentarismo. Normalmente eu vou pesquisando quando vocês mencionam um livro ou palestra no TED para colocar o link.